Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus Monteiro de Passos Ferreira, sou advogado. Hoje vamos continuar a introdução, teoria geral do processo, aula 1, parte 2, princípios informativos do processo. São os princípios que estruturam o processo, a própria lógica do processo. Nós temos como primeiro princípio o princípio da territorialidade. A jurisdição civil será exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Isso significa dizer o seguinte, que a lei brasileira, processual e material, serão aplicadas pelos juízes brasileiros em solo brasileiro. Ou melhor, em território brasileiro, tá certo? Não só, território. Salvo, ressalvadas as disposições previstas em tratados ou convenções de que o Brasil seja parte. Essa exceção prevê tanto a intraterritorialidade quanto a extraterritorialidade. O que seria a extraterritorialidade? Quando a lei brasileira é aplicada em território estrangeiro. E a intraterritorialidade, quando a lei estrangeira é aplicada em território brasileiro. Tá certo? Ainda existe o chamado princípio da subsidiariedade. Tá? Na ausência de norma processual, aplica-se o processo civil ao processo eleitoral. Subsidiário é o seguinte, você tem uma questão primária, ou principal, e uma questão secundária, ou não prioritária. Ou seja, tem uma ordem de prioridade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, no processo eleitoral, primeiro se aplica a lei processual eleitoral. Se não tiver lei processual eleitoral, a lei processual civil. Esse princípio se aplica ao processo eleitoral, ao processo trabalhista, ao processo administrativo e ao processo penal. Tá? Ou seja, se aplica a todos os processos na prática. Jornada de direito, enunciado 3. O Código de Processo Civil se aplica subsidiária e supletivamente ao processo penal, quando compatível, Isso já constava da lei. E enunciado 2 da jornada de direito civil, de processo civil. Jornada de direito de processo civil. As disposições do Código de Processo Civil se aplicam subsidiariamente ao juizado especial. Teoria instrumentalista do processo. O processo deve ser estudado e analisado sob o aspecto crítico de seu escopo político. Basicamente é o seguinte, o processo ele possui 5 ordens de análise, 5 princípios informativos. Nós entramos nele mesmo. O lógico, o econômico, o jurídico, o político e o pedagógico. O lógico, os atos processuais devem seguir uma racionalidade. Você não pode ter um ato idiota no processo, por exemplo, atos que não têm um propósito. Econômico, porque as ações elas devem buscar o máximo de efetividade com o mínimo de dispêndio, o mínimo de prejuízo. Jurídico, porque o processo tem que seguir uma lei, uma regra, um direito objetivo. Não pode sair da cabeça do juiz, simplesmente. Muito menos das partes. Político, porque o processo ele é a atuação da jurisdição, e que visa, por sua vez, a pacificação social, ou seja, o processo tem que gerar paz. Essa é a função, distribuir justiça. E pedagógico, por quê? É através do processo e do judiciário que a sociedade entende o que é considerado certo e errado, do ponto de vista jurídico. E assim vai formulando os bons e maus costumes. Enunciado 2 da jornada permanente. Na formação do precedente, somente podem ser usados argumentos submetidos ao contraditório. Precedente jurídico a gente vai ver bem mais para frente, mas basicamente é como se fosse a jurisprudência, uma técnica da jurisprudência. Um costume judiciário, vamos dizer assim. Antigamente, precedente jurídico era quando eram as decisões reiteradas de um juízo de primeira instância, ao passo que a jurisprudência seria as decisões reiteradas de um juízo de segunda instância, ou seja, de um tribunal. Mas com a alteração do Código de Processo Civil, existe o Instituto agora do Precedente Jurídico, que é basicamente essa mesma coisa, só que
é basicamente a estruturação do entendimento judiciário. Tá? A gente vai ver isso no futuro. Aliás, tudo que a gente está vendo aqui vai se aprofundar muito no futuro. Sistema de isolamento dos atos processuais. Né? Cada ato processual é analisado isoladamente no tempo. É o chamado direito intertemporal. Né? O direito processual é regido pelo princípio da anterioridade e o princípio do tempus regit actum. Ou seja, os atos já executados são considerados válidos. Né? A norma processual não retroagirá. Né? No entanto, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em curso. Correto? O que significa o princípio da anterioridade? É o respeito ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido. Né? Ou seja, você não vai mexer naquilo que já foi feito. E aquilo que não foi feito ainda vai ser aplicado a lei alterada. Né? Ou seja, tinha a lei X, foi sendo seguida, veio a lei Y. Né? Você não vai, com base na lei Y, anular o que tinha sido feito antes. Você vai passar a seguir daqui para frente. Por isso que se isolam os atos. Né? No entanto, né, existem as chamadas exceções. Né? Eu não vejo como tal, mas, enfim, são as exceções ao princípio do tempus regit actum. Na verdade, é o seguinte. Só para atos de execução imediata é que eles são aplicados. O que é um ato de execução imediata? É um ato que é decidido agora. Tá? Aí se aplica a lei. Se o ato for de execução continuada, ou diferida, ou pré-processual, se aplica a lei anterior. O que seria um ato de execução continuada? Vamos supor que eu tenho que pagar, que existe a lei de justiça gratuita. Eu posso parcelar em 10 vezes uma perícia. Antigamente não existia isso. E eu exercito isso. Eu falo, vou parcelar a perícia. Então, na segunda parcela, revoga-se esse artigo. E volta a ser como era antes. Né? Tem que pagar de imediato. Veja, já estava estipulado que eu ia pagar parcelado, eu vou continuar pagando parcelado. Eu não vou ser obrigado a pagar as 8 parcelas de uma só vez, por exemplo. Né? O ato de execução diferida seria o seguinte: vamos supor que nessa mesma regra, o juiz faz o seguinte: olha, você, em teoria, você teria que depositar, fazer o pagamento da perícia até o dia 10, que você tem que fazer o depósito antecipado, mas você explica para o juiz e fala o seguinte: eu não consigo fazer até o dia 10, mas consigo que você decida agora e eu pago daqui a um mês, né? Sob as penas da lei, blá blá blá, né? E o juiz aceita, isso também é possível. E aí vem a lei e muda, fala, não, olha, a partir de agora ou paga na hora ou já é. Aí você vai continuar com esse direito, né? Por quê? Porque embora o pagamento seja posterior à lei nova, a decisão do ato, né, o ato em si foi feito antes, né? O efeito do ato é que você depois, mas a validade do ato já foi anterior. E direito pré-processual, um exemplo bom é o foro de eleição, né? Então vamos supor, existe hoje o Instituto do Foro de Eleição que você escolhe a competência territorial, né? A comarca que você vai entrar com o processo. Pois bem, fiz um contrato, estipulei a comarca. Veio isso no dia 1. No dia 2, vem uma lei e revoga o Instituto da Eleição de Foro. No dia 3, eu entro com uma ação judicial com base no foro eleito no contrato. Pergunta: é válido ou inválido? Né? Resposta: é válido. Porque, embora a lei tenha sido revogada e eu tenha entrado com o processo um dia depois da lei, quando foi estipulada essa cláusula de direito pré-processual, era válida a lei. Por isso que no contrato vai ser válido. É um direito pré-processual. Por que é pré-processual? Porque é anterior ao contrato. Anterior de eu entrar com a ação. Tá certo? Aí, na jornada permanente, existem alguns enunciados que elucidam bem isso. Então, por exemplo, enunciado 267. Os prazos iniciados na vigência do código anterior permanecem regulados por ele. Outro exemplo, enunciado 268, jornada permanente. A contagem em dia útil de prazo
é vigente apenas para os prazos iniciados no código atual, ou seja, o código anterior não era dia útil. Enunciado 275. Se aplica o prazo em dobro aos itens consortes se o processo se iniciou fisicamente e foi digitalizado. Iniciou pela linha antiga, né? Enunciado 424. A obrigação de indicação de endereço eletrônico inicial se aplica imediatamente. Ou seja, entrou com o processo pelo novo código, já tinha que ter o endereço eletrônico, tá certo? E são alguns exemplos. Jornada permanente 574. Havendo vício processual, o juiz deve respeitar a não surpresa, ainda que ele seja anterior ao novo código. Né? Antigamente não existia esse princípio da não surpresa. Foi instituído, o juiz tem que passar a seguir. Ou seja, esses enunciados de direito intertemporal, eles têm, obviamente, que na época que foi lançado o código, eles tinham mais efeito. Antigamente já não tem tanto. Basta você estudar a lei, você não vai estar enquadrado nessa perspectiva e tudo bem. Mas eles servem para elucidar e exemplificar a explicação de ato imediato, continuado, diferido e direito pré-processual. Tá certo? Bom, por essa segunda parte é só isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, comente se for para deixar algo útil, né? Especialmente quando eu falo algo útil, algo para usar nas minhas aulas, melhorar o meu conteúdo, né? É isso que eu quero dizer. Tá certo? E é isso, até mais.